Aham. Isso é legal. O que a É. BIT fez é legal porque, na realidade, nós estávamos com um problema desde o início, já deu para perceber, que a gente ia ter problema de fornecimento de máscaras cirúrgicas e máscaras. No comecinho, né? Deu para perceber que a gente ia ficar, na verdade, precisar da ajuda, né? Mesmo quando não estava ainda autorizado o uso das de tecido, a gente sabia, né? Já estava meio na cara que isso ia acontecer, que a gente podia ajudar. Bom, já são 17 horas, eu vou começar essa live, tá, Leonardo? Primeiro, obrigada por aceitar nosso convite. A gente se conheceu nesse grupo, mas a gente trabalha com a BIT, nossa parceira na Moda pela Água, né? Uma das plataformas que o Movimento Ecoera criou muito no ODS 17 para unir empresas do setor da moda que queiram fazer parte da mudança juntos, né? A gente acredita que as mudanças não conseguem mais ser feitas como empresa só. Acho que deu uma parada, deixa eu ver se o Você está me Leonardo. ouvindo? Cortou um pouco, Agora, tá? agora voltou. Voltou. Agora voltou, Leonardo. Você tá me ouvindo? Sim, Cortou estou te ouvindo. também ou tá me ouvindo? Então tá bom. Nossa live hoje aqui é para falar justamente sobre o setor têxtil, né? Cadeia têxtil, que você tem muita experiência e uma jornada aí já nessa cadeia têxtil. Primeiro vamos falar o que é uma cadeia têxtil, né? Acho legal que é isso aí, uma cadeia têxtil. Você podia explicar pra gente? Bom, vamos lá. A cadeia têxtil começa desde a produção do fio, tá? Ou da pluma, vamos, né? No caso do nosso aqui, do algodão, principalmente. Ela começa na produção do algodão, depois nós temos a fiação, aí tecelagem ou algum beneficiamento intermediário entre a fiação, né? Para fios retorcidos, né? Depois nós temos a tecelagem, nós temos as tinturarias, tanto de tecido quanto de fios. O de fio é anterior à tecelagem e as de tecido anterior. E depois nós entramos na confecção. E daí, a partir daí, chega no mercado, nos, nos varejistas. Aí vai a distribuição, né? Aí no caminhãozinho para chegar ali no ponto de venda, né? Online, no físico, e aí o consumidor entra em cena, né? E aí até esse produto até segue, né? Esse ciclo de vida até segue ali no pós-consumo também, né, Leonardo? Que é uma questão séria que a gente trata aí, né? Mas, Leonardo, me conta um pouquinho como a gente está se preparando para uma retomada, obviamente, todo mundo espera essa retomada econômica, com todos os cuidados que vão ser necessários. A gente nunca viveu isso antes, né? Você acabou de contar como acontece a cadeia têxtil. Ela é grande, né? E ela envolve muita gente, tem muitas pessoas aí nesse caminho. Desde o produtor ali do algodão, né? Olha só, né? Você falou de umas 6, 7, 8. A gente pode, em certos produtos, 10, 12, 15, 20 etapas para que, de fato, chegue no ponto de venda. Como que você acha quais são as grandes mudanças que você vê, assim, que né, essa pandemia vai obrigatoriamente trazer para esse setor? Bom, vamos lá. Com relação, eu acho que o relacionamento, inclusive, do consumidor com o produto nacional, eu acho que vai mudar um pouco. Eu acho que isso é uma grande mudança que vai acontecer. E também entre os produtores, né, entre as etapas da cadeia. Eu acho que isso também é muito importante. Eu acho que vai existir uma certa união, eu acho que Isso é vai existir importante. um relacionamento muito melhor que vem acontecendo. Hoje a gente tem consciência de que não é o preço que é o mais importante. Esse exemplo da máscara, né, que é um trabalho Uhum. que a Era começou, inclusive no início, eu acho muito interessante, começou com aproveitamento, a ideia do aproveitamento das sobras de tecido para fazer máscara, fantástico, acho que é um trabalho muito interessante isso, foi quando eu até entrei no grupo. Sim, Mas esse relacionamento entre as etapas de produção do setor têxtil vai ser muito importante. E como eu estava falando, no caso das máscaras, nós chegamos num momento que a gente precisava de máscara e, de repente, o único lugar que você tinha praticamente produção era na China, tinha que fornecer para o mundo inteiro.
Isso no nosso caso, fora os respiradores, etc., as coisas aí. Então, esse Uhum. relacionamento entre as etapas de produção, eu acho que vai ser muito importante. Né? Os grandes magazines hoje, eu acho que já acreditam, já estão enxergando de uma maneira diferente. Nós tivemos a primeira etapa dessa mudança de conceito, né, dos magazines que antes praticamente só importavam, tempo Sim. atrás, há 2 anos atrás, a gente ia nos magazines, era tudo produzido na China e etc. Não tinha praticamente nada nacional. Hoje já mudou. Hoje você vai nos magazines, você já vê um pouco. Eu acho que essa visão de como você vai enxergar o seu fornecedor e a regularidade e a confiança de que você vai ter o seu fornecedor, eu acho que isso é muito importante. Né? Além Você do acha, lado ecológico da coisa, que eu acho que é extremamente importante. Né? você acha, Leonardo, então se me ocorreu uma coisa, a gente está falando de uma associação, né, assim, de tech aí. É, primeiro eu queria que você falasse como funciona uma associação, porque a gente fala tanto de associação, instituição, associação, instituto, enfim, o que é uma associação? Mas junto dessa pergunta, você acabou de dizer que juntos, né, uma associação, claro, ela é um conjunto de empresas aí, de um determinado setor, de uma determinada classe, que trabalham juntos, né? Então, assim, você acabou de falar que a cadeia produtiva, a cadeia têxtil, ela vai ser convidada a confiar mais nela mesma, né? A olhar mais para o seu parceiro, olhar mais para o seu par, né? A olhar mais para o seu fornecedor para trás da cadeia e para o seu cliente na frente, né? Então, quer dizer, você acredita então que esse momento agora de reflexão e de susto, né? Que foi um susto danado, tem sido um susto danado. A gente vai ter aí uma condição, uma questão econômica seríssima, né? Seríssima na retomada. Mas você acredita então que essas empresas juntas, embaixo de uma associação que é a Sinditec, elas trabalham melhor? Pergunta é: as empresas juntas elas trabalham melhor do que sozinhas? Isso com certeza, né? Hoje você dentro da cadeia, não adianta você ter só a confecção e não ter a produção do tecido, ou se você tem o tecido, uma coisa que vem acontecendo há um tempo atrás aqui, tivemos muitos problemas com as tinturarias, né, que fazem o acabamento do tecido. Então não adianta uma tecelagem sem você ter um acabamento de tecido, um bom acabamento. Você tem que ter essa parceria. E essa parceria, antigamente não existia muito isso, mas hoje a necessidade da parceria é muito grande. A confiança que você tem no seu fornecedor, a confiança que você tem no seu parceiro. O Sinditec, para te falar, o Sinditec é um sindicato das indústrias de tecelagens e beneficiamento, linhas, etc. Daqui da região do Polo Têxtil Americano, né, que é Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, basicamente. E é um sindicato que as confecções não fazem parte do nosso sindicato. Tá? É o sindicato patronal, não faz parte, porém a gente tem uma parceria muito grande com as confecções. Isso vem crescendo bastante. Aham. Tá? Esse trabalho, a parceria com o Cine Vestuário, que é de São Paulo, que é estadual, então a Aham. gente tem um bom trabalho, mas de união. E nesse momento, a gente percebeu a necessidade de todas as empresas, em todas as etapas de produção, ela sentiu realmente essa necessidade dessa união, dessa parceria. E eu acho que isso é uma coisa que vai crescer muito no setor. Eu acredito muito. Eu acho que Até se eu, é uma mudança muito, muito séria que vai acontecer daqui para frente. um pouco no modo sobrevivência, né, Leonardo? Assim, a gente, infelizmente, ser humano é na marra, né? Assim, a gente sempre falou, assim, eu sempre fui muito a favor das associações, dos sindicatos, quando a gente se junta de fato, com um olhar óbvio de transparência, né? É assim, é claro que a gente juntos somos mais fortes, não é a história da carochinha, é verdade. Eu acho que na pré-pandemia a gente achava que era uma historinha meio, né, bonita, que a gente gostava de contar, ou que as ONGs gostavam de contar, ou que movimentos como a Ecoera gostavam de contar. O que eu acho que a pandemia trouxe, a Covid-19, trouxe a realidade. Falou, opa, não é a história da carochinha, é verdade mesmo. Eu preciso me unir mesmo, eu preciso estar junto mesmo, eu preciso direcionar meus esforços mesmo, né? Então, eu acho que isso vai ser uma boa oportunidade, e aí eu queria também te perguntar qual é a sua opinião, uma boa oportunidade para que outras associações sejam criadas, sabe? Ou que empresas se associem mais a uma determinada
né? O brasileiro também não tem, e aí me corrija se eu estiver errado, Leonardo, ainda não tem uma facilidade dessa confiança toda, né? Quem sabe agora, após a pandemia, vai ter mais. Mas a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, é um país onde tem milhares de associações e elas funcionam melhores, assim, sabe? Tudo vira uma associação, porque tudo sabe-se que funcionaria, né? Você concorda comigo? Assim, a minha experiência é que juntar as empresas num lugar só e fazer que aquilo funcione, que o modelo de negócio role, e que aquilo, né, um esforço contínuo, uma manutenção contínua daquelas empresas, tem uma certa dificuldade ainda, né? Tem, tem. Hoje aqui a gente está fazendo um trabalho, inclusive, que era para já estar funcionando. Há muitos anos atrás, a nossa região teve um APL, né, que é o Arranjo Produtivo Local, que é um Sim. negócio fantástico, mas por alguns problemas que aconteceram, infelizmente, tivemos muito problema, ficou até muito famoso esse APL da região. Nós estamos Uhum. tentando retomar. Já era, inclusive, para ter acontecido isso a partir de março, que nós estamos retomando. E é exatamente isso que você está falando. A gente está tentando fazer um trabalho, porque o APL ele não vai ser só das tecelagens e beneficiamentos. É de todo o setor têxtil. Vai ser uma APL têxtil que vai incorporar, inclusive, as confecções aí nesse caso. Que legal. E é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho onde você une toda uma região, porque aqui na nossa região, apesar de ser muito famosa como têxtil, a quantidade de confecções que nós temos aqui é muito grande. Não são grandes confecções, né? Mas a quantidade, né? Mas tem muitas confecções na nossa região. Aqui é um número muito grande. E é interessante, porque esses dias até estava conversando com uma proprietária de uma confecção. Ela falou que estava comprando um tecido, ia para São Paulo comprar esse tecido, e aí ela descobriu que era fabricado aqui em Americana, e ela estava aqui em Americana. Então isso é uma coisa muito comum. Por quê? Porque Sim. você não tem essa união, né, desse grupo, de toda a produção. Isso é muito importante. É um trabalho que a É, gente estava no início desse trabalho, aí, claro, começando a hoje, fazer aí. exatamente. E deve E, acontecer, mas é e o caminho. Leonardo, tem outra coisa, né? A gente ainda tem uma dificuldade, que eu acho que você mencionou isso no começo da sua fala, de valorizar o que é local, né? A gente tem uma dificuldade de valorizar o que é feito no Brasil. Por mais que a gente faça milhões de campanhas, por motivos óbvios, né? Uma valorização da cadeia nacional gera renda dentro, né? E não fora. A gente também tem dificuldade em relação a isso, né? Porque o consumidor, primeiro porque a cadeia, de fato, ela busca preços melhores, busca justamente por essa desunião aí que você acabou de falar, né? E tem uma questão de preço, a gente não pode negar, mas tem uma questão também que é o mindset, assim, do mercado, né? Tipo assim, nunca houve uma necessidade, assim, muito absoluta de falar, não, a gente vai precisar ter um olhar muito mais de valorização para o mercado interno, porque a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de comida na mesa, de brasileiros, né? Se a gente não o fizer, né? E a gente lançou aí, o Ecora a gente faz isso há muitos anos, né? Lança campanhas e coloca luz nesses assuntos que são assuntos que para a gente são prioridades. Você falou isso no começo da sua apresentação, dizendo que você acredita que a gente vai ter um olhar mais atento à moda nacional. Me fala um pouquinho mais sobre sua intuição aí. A gente tem um exemplo assim que não é muito interessante, mas hoje a gente está vivendo um estado de guerra, né? Isso é muito semelhante com o estado de guerra que teve a Europa. A Europa, por exemplo, viveu guerras e Sim. muitas guerras. Isso, isso cria uma valorização do país, do povo. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer com a gente, essa valorização. Isso é uma tendência que existe. Certeza a gente não tem, obviamente, mas existe essa tendência, porque quando é o que está acontecendo hoje. Hoje, as confecções da nossa região estão tendo que procurar fornecedores de tecido aqui da região. Então, isso é o que você falou, né, com relação à produção local. Você tem que ter esse trabalho inclusive, se a gente for olhar para o outro lado, o lado ecológico da coisa, né, A gente vai é falar isso muito já já. importante se você tem a produção local, por que você vai levar para São Paulo, né? Você tem transporte, combustível, emissão, né, de Um poluentes até impacto chegar muito lá. maior, né?
Sim, e você tem essa produção aqui, além do custo, né? Então, isso tudo, eu acho que começa a abrir um pouquinho a visão das pessoas com relação ao empresário. Pô, o que que eu posso fazer? O que que eu teria aqui do meu lado, né, como fornecedor, para me ajudar? Às vezes a diferença de preço é tão pequena, mas você tem uma facilidade de fornecimento que você não tem fora. Uma Às vezes você logística trabalha. muito mais simples, né? A logística fica muito mais simples, né? Você divide essa logística em vários. Então, eu acho que essa é uma tendência que vai acontecer. É aquela valorização, como aconteceu na guerra, né, como aconteceu em vários países, principalmente na Europa, que sofreu tanto. Eles dão esse valor aí, que é o que não acontece Cortando um aqui no pouquinho. Brasil e que deve melhorar bastante. Tem o Brechó que disse, a gente vai ter que bater muito nessa tecla, né? Assim, eu acho que a pandemia também trouxe esse vendaval de informações digitais, né, Leonardo? Assim, a gente tem essa live que a gente está fazendo aqui, meu Deus, eu não sei, assim, o mundo inteiro está fazendo live nesse momento, quando eu e você. Agora, é claro que a gente tem uma tendência de que, assim, a coisa vai se sobrecarregar e as informações vão ser muito direcionadas, as pessoas vão procurar as informações que querem ou que fazem sentido para elas, e no nosso caso a gente vai sempre ter informações mais aprofundadas, uma informação mais técnica. Esse é o nosso trabalho na Coera, é esse, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui agora, quando a gente fala de cadeia têxtil, a gente está falando agora de logística, de transporte, de uma série de questões que são do âmbito técnico. A gente muitas vezes esquece que por trás da roupa que a gente está vestindo, né, você tem essa cadeia têxtil e tem pessoas ali, né? Tem um monte de gente ali. É feita por muitas, muitas mãos. É um exercício que a gente faz sempre na Ecoera, a gente já lançou também campanha sobre isso. Quantas mãos, desde aquele produtor do algodão que está ali, quantas mãos até chegar na camiseta branca, até chegar na calça jeans, quantas milhares de mãos essa calça jeans não passou até chegar na gente, né? Você acredita que a gente vai ter um olhar mais apurado também para a saúde dessas pessoas, né? Porque a pandemia trouxe esse susto danado. A gente tem medo, né? Tem medo de morrer, tem medo de infectar o outro, tem medo de se infectar, medo de infectar o outro. Mas, poxa, a gente nunca parou para pensar que tem pessoas que também sofrem nessa cadeia antes da pandemia, né? De novo, a pandemia traz um olhar mais, uma luz, né? Um holofote em assuntos que já estavam lá, né? Leonardo, né? Eles não é que nasceram agora, né? Eles já estavam lá. Exatamente. Esse trabalho, inclusive, que você falou de você ter esse arranjo local, essa produção local, é quando você começa a entender, inclusive, que você tem um grupo de pessoas na sua cidade que você precisa ajudar, inclusive, a criar bons empregos, a você dar cursos e etc. para esse pessoal que mora na sua cidade, porque se você tiver uma cidade, uma região onde você mora, onde as pessoas estão trabalhando, você tem menos desemprego, obviamente você vai ter menos violência, você vai ter menos pessoas, uma quantidade muito menor de pessoas com necessidade de alimentação, e isso é uma realidade. Hoje a gente vê aqui os problemas que essas pessoas estão sofrendo, inclusive porque não tem o que comer. Né? Algumas Exato. pessoas que vivem do subemprego, né? que hoje está tendo dificuldades absurdas. Né? Hoje a gente vê aqui doações de cesta básica, a necessidade que existe dessas doações, porque realmente as pessoas estão necessitando. Então esse olhar eu acho que vai mudar. Eu acho que muda, né? Eu acho que quando você passa por um problema tão sério quanto esse, né, como eu falei, é uma guerra, né, uma guerra diferente, uma guerra que eu achei que nunca ia passar, né? Sempre acho que o Brasil vai estar fora disso, porque sempre esteve, então estaria fora. Mas essa guerra chegou aqui de uma maneira diferente, mas ela chegou aqui a outra. Mas é uma visão, você começa a ter uma visão diferente do mundo, uma visão diferente do seu vizinho. Do seu vizinho, isso é muito importante. Como Claro. você é responsável também pelo seu vizinho, pelo de outro, você tem essa. E Então, acho você que à frente de um sindicato, né, Leonardo? Assim, isso, quem sabe a gente não vai também ter um olhar para as associações de classe, né, para os grupos, para os sindicatos, de uma forma mais
de valorização também, né? É um trabalho danado, é um trabalho árduo, né? De ter aí à frente de uma associação, né? Direcionar, guiar, né? Estar todo mundo junto num ambiente só para que a gente consiga ser mais efetivo, ser mais ágil, ser mais produtivo, né? Esse é a missão clara dos sindicatos, não é isso? Dessas associações de classe. Na realidade, para você ter uma ideia, com toda essa nova legislação trabalhista, os sindicatos, eles viviam todos, inclusive trabalhistas e patrões. Você tinha uma obrigatoriedade de pagar os hoje. Então, hoje, os sindicatos tiveram que se reinventar. Hum. Não está fazendo nada diferente. Nós estamos hoje nos reinventando. Então, foi uma fase muito complicada que, né, a gente estava pegando, já era uma fase complicada, porque você precisa, nesse momento, o quê? Trazer as empresas para dentro do sindicato, e, no caso, e associações, todo, você trazer essas empresas e mostrar o quão importantes são essas associações ou esses sindicatos, o que ele traz de importante para você e o quanto a gente consegue ajudar as empresas, né? E essa união. Então, é um trabalho que a gente iniciou esse ano, né, que eu comecei agora, de visita, por exemplo, das empresas. A gente começou a fazer um trabalho de visita, isso aconteceu até março, aí depois com toda essa pandemia, vamos parar, vamos, né? Mas isso é muito importante, o que você está falando. É você trazer as empresas para dentro, você ter uma união maior, as empresas participarem mais, porque muitas empresas acham que um sindicato ou uma associação é alguma coisa que vai te resolver o problema, mas que você tem que Sim. só receber e não fazer absolutamente nada. E não é por aí. Todo mundo Não. tem que dar a sua É uma, contribuição. é uma força-tarefa, né, Leonardo? Não dá. Infelizmente, também é um mindset brasileiro, onde a gente acha que vai resolver o problema, né? Precisa ter um problema para resolver. Não, a gente vai evitar o problema. Se a gente se juntar, a gente vai, né, vai evitar ali um gargalo, uma questão ali na frente, se você se organizar enquanto classe, enquanto setor, Claro. né, enquanto Você tem indústria. que antecipar o problema, você tem que analisar o que pode acontecer, antecipar esse problema. Né? Como, vamos dar um exemplo aqui dentro do estado de São Paulo, nós estamos com todo esse problema, quarentena, etc. E o pessoal reclama, não, que não abre, que não abre, tudo bem, mas o que nós vamos fazer para ajudar isso? Então, Uhum, nós abrimos um canal de conversa com o governo do estado para tentar uhum, antecipar os problemas, inclusive uma coisa muito importante que a gente conseguiu e que vai sair agora, é uhum, que, inclusive, está muito ligado a esse trabalho que a Ecoera está fazendo, inclusive com máscaras, né? E eu até uhum, passei esse exemplo para o representante do governo do estado, uhum. que existe a obrigatoriedade de você utilizar máscara, que mais cedo, até a semana passada, não tinha essa obrigatoriedade, mas que ia Sim, agora acontecer, está toda mais começando. tarde. Eu falei, mas tudo bem, ótimo, só que o pessoal vai comprar tecido onde? Vai comprar linha e vai comprar elástico onde? Se está tudo fechado. Então a gente fez um trabalho com o governo do estado para que incluísse lojas de tecido e de aviamentos como essencial. E realmente é essencial. Então isso vai acontecer a partir do Que dia 11, deve entrar bacana. como essencial. Que Então o que, legal que é isso? isso, É Leonardo. você trabalhar para mostrar. Por quê? Porque na realidade para eles, não, vamos fazer máscara. Tudo bem, mas eles não têm a produção, não conhecem a produção, acha que o tecido Exato. cai do céu, que linha cai do céu, O que elástico elástico, cai do uma céu. produção. Os companheiros, né, alguns parceiros com dificuldade em comprar elástico, a Mariana já doou elástico, e aí outra empresa já doou. Então, assim, tem toda justamente essa força-tarefa, mas vocês tocam num ponto assim que é fundamental, que eu acho que é antecipar. Né? Eu acho que, e aí eu vou passar para o finalzinho aqui da nossa live, Leonardo, falando assim, antes da pandemia, né, o Ecora trabalha já há 13 anos integrando a sustentabilidade, né, os 4 pilares no mercado de moda, beleza e design. E algumas empresas já tinham ingressado nessa jornada, né? Algumas empresas já estavam aí já há alguns anos, ou com departamentos de sustentabilidade, ou com comitês, né? Ou com alguma agenda aberta, ou com alguma necessidade de incluir aí uma base de menor impacto, um tecido, um aviamento, né, o que seja, um processo, né? Todo mundo já estava muito aberto, sabendo que esse consumidor final
ele estava cada vez mais exigente, e muito pelas mídias sociais também era um consumo que estava ficando cada vez mais ativo, né? O consumidor quer saber de onde vem, ele quer saber de tudo, o consumidor. Né? Eu acho que o consumidor fica feliz de saber que tem um sindicato para tratar disso. Esse é o consumidor que a gente olha para ele, né, ali na frente, muito embasado no desenvolvimento que ele vem vindo nos últimos anos, ele vai se tornar cada vez mais minucioso. Ele quer saber de tudo, né? E a gente fala que o consumo, né, não é qual era nessas quase 3 meses, essas 8, 9 semanas de quarentena, a gente criou realmente aí textos, reports e conteúdo como talvez não nos últimos 3 anos. Porque a gente trabalhou nessas 9 semanas, talvez a gente não trabalhou nos últimos 3 anos. Mas o que a gente percebeu é que tem uma palavra aí, Leonardo, que eu queria trazer, que é solidariedade, que é uma palavra que ela ganha uma outra roupagem na pandemia, né? Quando a gente falava de moda solidária, né, um tempo atrás, tinha sempre uma questão um pouco utópica, né? De uma filantropia que não sabia para onde ia. Você não estava entendendo. Nossa, o que é moda solidária, Chiara? Ah, tá, então eu dou um pouquinho aqui, eu faço uma coisinha ali, era pequenininho. Eu acho que a pandemia, essa palavra solidariedade, ela ganhou músculo. Ela ganhou muito músculo justamente porque você vai ter que pensar no outro, não vai ter jeito. Vai precisar até para a sobrevivência do seu negócio. Então você vai ser também obrigado a ser solidário de uma certa forma, senão você não vai sobreviver enquanto negócio, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente terminar dessa... A gente tem falado muito aí que o consumo, o consumidor, ele vai ser mais sustentável, mais consciente, né? Ele vai integrar aí a sustentabilidade no pensamento dele, mas ele vai ser mais solidário também. Você concorda? Com certeza. Com relação à sustentabilidade, tem um trabalho que foi feito já, eu participei inclusive desse trabalho há um tempo atrás, que é do P mais L. Isso tem na BIT e tem no Sinditêxtil lá, acho que no site deve ter. É um trabalho muito legal, é uma cartilha que a gente fez para ajudar com relação a isso. E nós estamos também recriando novamente a Câmara Ambiental Têxtil do Estado de São Paulo, é só do Estado de São Paulo, no caso, e que nós vamos trabalhar com esse P mais L, fazer uma nova versão dele e também trabalhar com a utilização nobre dos lodos de tinturarias. Então, esse é um trabalho que tem a ver com isso. Com relação à solidariedade, é incrível como você vê o quanto o brasileiro é solidário. Isso é fantástico. Então, a gente vê esse trabalho de máscaras, do pessoal ajudar. Nós estamos falando aí em alguns trabalhos de doações de roupas para hospitais que está tendo problema. Então, existe uma rede de solidariedade e isso é uma coisa que vai crescer, com certeza. Eu acho que isso é o início. Não, tô Voltou? aqui. Voltou. Não, tá. Isso é um trabalho muito importante que eu acho que tende a acontecer nessas novas gerações. Né? As gerações mais novas agora, essa geração dos meus filhos, meus netos e etc., eu acho que já tendem a ser mais isso, porque isso já é uma realidade. A minha geração ainda não. Isso eram casos muito pontuais, assim, né? De solidariedade, de trabalhar. Porque, por exemplo, a gente lá no sindicato, todos nós trabalhamos voluntariamente. E trabalhamos muito, não é pouco, é muito. Se trabalha muito lá. Obviamente não são todos, mas uma grande parcela né, dos diretores que trabalham lá trabalham bastante. E doam muito tempo. Isso faz parte também, porque você está ajudando uma cadeia. É um tipo de solidariedade. Tá? Então é um negócio muito interessante, é um trabalho muito bom que é feito lá. Né? Mas eu acredito que por trás disso, né, Leonardo? Tem uma eficiência, né? Uma inteligência, eu acho que atrelada a essa solidariedade. Eu acho que é isso que ela vai ganhar aí, claro, um contorno aí mais definido, né, na retomada, a gente não sabe, mas eu vejo que realmente a gente vai precisar cuidar do outro mesmo por sobrevivência, e cuidar do outro, no caso do CPF, é uma coisa, cuidar do outro do CNPJ, de uma outra empresa também, que está lá na sua cadeia de valor, que está no mesmo local, que está no mesmo município, que está no mesmo sindicato, que está no mesmo, enfim. Eu acho que vai precisar olhar para o outro, né? E isso está muito também atrelado aos ODS, ao ODS 17, que é um ODS que a gente trabalha muito, né, na agenda da ONU. Então, assim, eu acho que é muito... A gente
tá preocupado, né? Eu queria que você falasse aí algumas palavrinhas para essa retomada. O que você vê aí nessa retomada da indústria têxtil? Como que ela vai precisar focar assim, em alguns primeiros passos aí para se retomar o fôlego? Porque houve uma parada mesmo, né? Tem algumas que retomaram já, mas houve uma grande parada, o que provavelmente causou uma grande parada de faturamento e que vai ter um impacto econômico enorme aí, né? Ah, com certeza. Aqui na nossa região nós temos o pessoal de denim, né? Os fabricantes de denim, esses estão sofrendo violentamente, né? Porque basicamente o denim, são os grandes varejistas que vendem o produto final. Então, esse é o grande volume. Normalmente eles estão sofrendo um bocado. E na realidade todos, né? Eu acho que a indústria têxtil, da maneira em geral, vem sofrendo. Porque é o que você está falando, existe também a solidariedade do que o meu cliente ele não consegue me pagar porque ele também não recebe. Então eu vou ter que ter uma outra visão com ele. Não adianta eu chegar e falar, porra, mas eu não vou te fornecer, eu não vou. Não, não adianta, você tem que chegar num ponto de equilíbrio. E aí vai acontecendo a cadeia inteira, né? Isso é muito importante. Agora a visão do consumidor vai ser muito importante. Eu acho que vai ser o grande diferencial. E esse vai ter que ser um trabalho de mídia que a gente vai ter que fazer para mostrar a importância do consumidor comprar um produto nacional porque ele está mantendo o emprego de alguém que é da família, alguém que está ali perto dele. Ou não adianta, se você não tiver um emprego aqui dentro, você não vai ter consumo. Então, se você não tiver um emprego dentro da indústria têxtil, você também não vai ter consumo de eletrodoméstico. Então, uma coisa está vinculada à outra. Não adianta, é tudo uma coisa só. Sem Né? A dúvida, geração Leonardo, de sem renda dúvida. é uma coisa só. É tudo. Então, eu acho que essa visão também é uma coisa que deve acontecer, essa mudança. Que a pessoa É, percebe, oh, mas pera lá, eu não consigo vender mais eletrodoméstico porque aquele que trabalhava na indústria têxtil perdeu o emprego, ele não compra mais, né? Na confecção e etc. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer. Nós vamos sofrer um bocado, porque a é. retomada não vai ser rápida, né? Em alguns estados voltaram o comércio e o consumo está sendo baixíssimo, o pessoal está extremamente assustado, está todo mundo assustado. Primeiro que o consumidor não quer sair de casa, ele tem uma preocupação de sair de casa, Claro. essa é uma realidade, e ele tem a preocupação de não gastar, porque ele não sabe se ele vai ter o emprego dele, porque simplesmente ele está em quarentena na sua casa, está com o seu contrato suspenso, ou foi demitido, ou está com redução de jornada, que é uma realidade muito grande. Isso, então, existe, claro, essa preocupação. Então, essa retomada vai ser lenta, né? E essa retomada vai ser em função realmente da valorização do produto nacional. Isso é de Nacional, extrema né? É. Eu queria terminar, então, Leonardo, te agradecendo com essa mensagem do valorização do feito no Brasil, né? Do produzido no Brasil. Né? A gente tem aí uma capacidade, eu acho que uma chance essa vez de ter, assim, a gente sempre lutou tanto com o olhar do feito no Brasil, produzido no Brasil. Agora, com essa necessidade, eu acredito que a gente possa ter um olhar mais carinhoso em relação a isso. Já que a gente não conseguiu olhar antes, por N motivos, a gente vai ser convidado, né, e obrigado a olhar agora para manter emprego, manter comida na mesa e manter outros setores e manter a gente também, né? O meu trabalho também depende, o seu, assim, o seu enquanto à frente da empresa têxtil, mas o seu voluntário, quer dizer, é uma cadeia. Eu acho que o entendimento também que é uma cadeia produtiva, que tem muita gente junta, isso veio também, né? A gente achava que, pum, Sim, caía no céu a calça jeans, pum, ela caiu assim, foi de um lugar só, ela caiu aqui na arara da loja, e não é, né? É uma cadeia grande, uma cadeia complexa muitas vezes, e que tem muitos seres humanos ali, né? A gente fala também que o consumo ele vai voltar, o consumidor vai ser mais humano, que a gente vai ter um humano mais humano na retomada, né? Até uma empresa mais humana, o consumidor mais humano e um humano mais humano. E eu te agradeço enormemente, Leonardo, por essa live, foi muito bacana. Vai ficar 24 horas aqui, né? Fica 24 horas aqui no IG do portal, mas a gente está levando tudo isso para o canal do YouTube, onde fica lá, para que seja consultado, né? Esse tipo de conhecimento é muito importante ser passado, porque a gente já está antecipando aí
Eu, por exemplo, sou uma defensora dos grupos, né, dos sindicatos, das associações. Eu acho que a gente precisa se unir, porque a gente chega mais rápido, mais forte, né, e com mais consistência. Não é isso? Com certeza. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um dos únicos países que tem toda a cadeia têxtil do começo ao Exato. fim. Pouquíssimos países. E o mais importante, uma coisa eu acho que precisa ficar muito claro. Hoje, os nossos governos, tanto estadual quanto federal, eles estão enxergando hoje o setor têxtil de uma maneira diferente. A importância que nós temos e o quanto nós estamos sendo importantes para essa retomada e principalmente para a proteção dos profissionais de saúde, o Sem quanto dúvida. nós estamos ajudando. Então, eu acho que quantas vezes a gente escutou um governo federal, há um tempo atrás, falar tanto quanto falam hoje do setor têxtil, das Sim, máscaras de tecido e etc. Então, isso também é uma coisa muito importante, e a valorização da cadeia têxtil é uma coisa muito importante. É a cadeia têxtil, do desde Brasil. produção do algodão, tal. Tem alguns setores que ainda não tem mais, né? Que a produção de fios sintéticos, praticamente poliéster, praticamente não existe hoje no país. Mas isso é muito importante. Eu acho que essa valorização vai ser muito importante, inclusive do consumidor. O consumidor vai começar a enxergar diferente. Não E tenho dúvida. agradeço o convite, foi muito bom, gostei bastante. Vamos, Tá? teremos mais Estamos à lives. A gente... Obrigada, Leonardo. E até breve, então, hein? Até já. disposição. Valeu, tchau, Tchau, tchau. obrigado. Obrigada.